Thiago Leão. Vamos aguardar o pessoal ir chegando pra gente começar. As pessoas nunca entram em ponto. A gente hoje vai conversar um pouquinho sobre música e emoção, uma relação que transforma. E hoje eu vou receber uma pessoa ilustre, o meu convidado, uma pessoa inteligente, músico, super competente. E a gente vai bater um papo aqui de como a música ajuda em vários aspectos das nossas emoções. A gente vai entender um pouquinho em tempos de pandemia como que a música pode auxiliar nas nossas emoções. E eu vou falar um pouquinho do meu convidado, mas também quando ele entrar aqui eu vou pedir para ele contar um pouquinho da história dele, né? Eu já conheço o trabalho dele, já admiro e até por isso que eu convidei. Eu costumo trazer pessoas aqui que eu goste, que eu admire, que sejam pessoas que me inspirem de alguma forma. Então, vamos lá. Deixa eu ver quem entrou aqui. Eu tenho Thiago, Sandra, Cris, boa noite, Jéssica tá aqui, Ludriane, beijo, Daniele tá aqui, boa noite. Vamos lá. Quando Sandrinha entrar, ele pode me encaminhar aí a solicitação para poder eu adicionar ele. Daniele tá aqui. Obrigada. A gente tem que dar um jeitinho, né, para poder aparecer no vídeo ao vivo. Você que tem que me enviar o convite, Sandrinho. Ele deve estar penteando o cabelo, Thiago. Você tem que me encaminhar o convite, a solicitação, na verdade. Espera aí que eu vou te adicionar aqui. Olá! Alô! As nossas câmeras. E aí, tudo bem? Tudo bem, boa noite, um prazer te receber aqui. Trabalhamos fortemente na nossa divulgação, as pessoas, muita gente me falou assim, animada, né? Muito satisfeita da gente conseguir se unir aqui para bater esse Sim. papo. Então, assim, vai ser um prazer esse momento juntos. Olha, eu quero dizer que é uma honra para mim, porque muitas pessoas, ah, por conta da música ser uma coisa não mensurável, digamos assim, às vezes, Ale, elas não é fazer pouco caso, mas quando a gente vai falar da música com uma profissional de psicologia, que no caso eu tenho uma em casa também, é legal fazer esse link porque a música cura. A música cura e é algo assim transformador, sabe? Eu tenho vivido dias agora, por exemplo, em que a música está me curando também. Eu imagino as pessoas que ficam falando comigo o tempo todo, Sandro, você não imagina como suas lives têm sido assim demais. Mas as pessoas também não imaginam como que tem sido maravilhoso para mim receber esse feedback, né? Então, ou seja, acaba impactando diretamente a mim. E hoje a gente podendo estar aqui falando das emoções, né? Agindo psicologicamente com as pessoas é algo maravilhoso.
Então, eu vou pedir assim, né? Como tem, eu acho difícil assim, mas como a gente está falando para um público daqui de Macaé, para um público de Campos, a gente junta os nossos públicos, né? Então, assim, muita gente já conhece o seu trabalho, mas eu falei um pouquinho no começo sobre o seu trabalho, que assim, na verdade, eu tento trazer pessoas para um bate-papo. Primeiro, assim, que eu acho que tem que transmitir verdade, né? E eu não conseguiria trazer alguém aqui que eu não acreditasse, alguém que eu não admirasse o trabalho, né? Então é importante essa admiração para que a gente consiga realmente fazer a conversa fluir. Então eu falei um pouco da minha admiração pelo seu trabalho, é uma pessoa que eu conheço aí há anos, que eu admiro desde ali lá de trás. Não vamos entregar a idade, né? Mas assim, tem bastante tempo. E aí eu Sim. queria que você falasse um pouquinho, né? Porque assim, você canta, você compõe e você toca vários instrumentos, né? Então eu queria que você contasse brevemente um pouquinho da sua história com a música. Então, Ale, a música, eu acho que na verdade não foi eu que escolhi, a música que me escolheu, porque eu acho que eu já nasci músico, sabe? Desde os meus 12 anos de idade, assim, eu me via junto com os mais velhos na pracinha. Meu pai ficava enlouquecido porque eu era o mais novo e era o último a chegar em casa. Teve um dia que meu pai ele me deu a chamada coça, porque ele já cansado de me pedir para chegar antes, né, pelo menos antes da meia-noite. Pô, meu irmão mais velho, Paulo, já estava em casa dormindo e ele falou comigo: olha, hoje você vai ir? Beleza. Mas eu quero você em casa hoje às 11 horas da noite. Não é mais meia-noite, não. Eu vou te liberar agora, mas eu quero ser 11. Cara, e eu cheguei em casa 1 hora da manhã. 1 hora da manhã. Assim, ficava muito pertinho da minha casa, mas ele ficava com medo de má influência, de eu, de repente, estar ali num lugar onde poderia ter coisas ilícitas, né, e tal, aquela coisa de pai preocupado, né. E também, assim, hoje eu entendo ele, mas na época a gente não mensurava não achava que algo de ruim pudesse acontecer, né? Esse é um moleque. E aí, ali, eu ainda não tinha descoberto a coisa do instrumento de cordas. Mas eu já tocava tantã, eu cantava, e eu tocava o que fosse, eu queria estar no meio do negócio. E aí, cara, quando foi assim, de 14 para 15 anos, eu acho que com 14 anos, um amigo do meu irmão do meio deixou um violão em casa e foi sair com ele. Deixou um violão lá em casa, né? E foi sair com ele, um amigo do Marcelo, que é meu amigo também, é fofão. E aí, cara, ele deixou com uma revistinha cifrada por entre as cordas ali, sabe? Cara, eu peguei aquele instrumento, foi uma dificuldade para eu entregar ele. Fiquei apaixonado, cara. Eu tirei todas as músicas cifradas que estavam ali. E aí, junto, aí tinha o Gordo, que era um amigo de rua também e tal. Até que o Davi, eu com 16 anos, assim. Não, aí foi muito precoce, com 15 anos. Eu entrei numa bandinha chamada Banda Naja, lá em Donana, né, na minha terrinha. E ali fizemos os primeiros shows, cara, e tal. Eu falei, bicho, incrível isso. E meu público mesmo, foi na escola, sabe? Meu público que eu falo, meus amigos, né? Aquelas pessoas que te Uhum. incentivam e tal, foi na escola. Uma vez fomos sair, fomos num barzinho chamado Santa Ignorância, que hoje é um pet shop aqui na rua Ipiranga. E lá os amigos da escola pediram para o Giovanni Guzmão, que você já deve ter visto, o Giovanni nas minhas Uhum. lives, né? Às vezes eu chamo ele para entrar ao vivo e tal. E pediram pro Giovanni para eu dar uma canja. Cara, eu dei uma canja. Lá tinha um cara chamado Fábio Lobão, que é quem fazia a grade de músicas no Parque Centro e nos shoppings de Campos. O Lobão me viu tocar, cara, e falou assim, quando eu terminei, aí todo mundo bateu palma, não sei o que lá, foi legal pra caramba. Ele virou pra mim e falou assim, aí, moleque, você tem violão, cara? Eu, aham. Tinha nada, bicho. Você tem repertório pra você tocar na noite? Eu falei, claro. Eu tinha mesmo. Cara, eu sei que em uma semana, que foi o prazo até eu entrar para tocar, no Campo Shopping,
Aí ele falou, ó, vai ser às 19 horas no Campo Shopping, esteja lá pelo menos meia hora antes pra gente passar o som e tal, não sei o que, bicho. Eu sei que eu dei um jeito no violão. Eu preparei um repertório mais ou menos aí de umas 30, 40 músicas. Quando acabava a última, eu voltava na primeira. E foi algo assim maravilhoso. Aí, para a cerejinha no bolo, digamos assim, cara, eu fiquei extasiado, fiquei maravilhado de aquele momento ali ser meu, único, sabe? Um pedestal, a praça de alimentação, eu e Deus, sabe? Nervoso assim e tal, mas eu comecei, cara, e fui, e todo mundo aplaudindo e aquela coisa toda. Eu já estava em estado de êxtase. Quando chegou no final, ele veio de outro shopping, né, e tal. E aí, como é que foi aí? Eu falei, cara, foi legal. E ele perguntou, sabe, pelo dono da casa, que como é que foi. Aí todo mundo deu um feedback legal. Bicho, ele vem com 15 cruzados. Aqui, velho, seu cachê e tal. Eu olhei assim, ó. Assim mesmo, ó, desse jeito aqui, ó. Ele deu as costas, quando eu olhei assim o cachê, me veio aquela coisa assim na cabeça. Bicho, eu amei o que eu fiz, né? Ganhei uma grana por isso. Aí, cara, naquele instante ali, eu falei assim, cara, é isso que eu vou fazer na minha vida. E até hoje é uma bênção acordar e saber que eu sou músico e que eu vivo exclusivamente da música até hoje. Assim. Eu Então faço muito de coração. vamos abrir um parêntese aí, né? Você em Qual outras o tema da nossa coisa que você falou? a gente Música, vai falar emoção? música e emoção, uma relação que Música e emoção. transforma. Pois é, esse dia foi transformador na minha vida, cara. Foi exatamente música e emoção. Foi isso que eu senti, assim. Eu falei, caraca, sabe aquele filme Um Sonho Impossível, cara? Foi isso, sabe? Inclusive, esse filme é lindo, cara. Quem nunca assistiu, vale a pena, vale a dica aí. Um Sonho Impossível de um jogador, de um aluno americano, né? Que é descoberto por uma senhora andando na rua. E, enfim, e o cara vira um grande jogador de futebol americano e a mulher ainda adota ele ainda como filho. História linda. Mas vai, Ela, desculpa. Vamos abrir um parêntese. O que você acabou de contar pra gente, na verdade, é que assim, e me vem muito isso à cabeça ouvindo você falando, que muitas vezes as pessoas se cobram tanto, né, Sandrinho? Eu ouço muito isso diariamente. As pessoas querem entregar muitas vezes uma perfeição, elas têm um grande padrão de exigência com elas mesmas e acaba que muitas vezes elas deixam de fazer algo porque elas acham que tem que começar lá em cima, tem que começar da melhor maneira possível, né? Tem que começar no topo. E na verdade o que você fez é assim, antes feito do que perfeito, né? Então você Sim, foi com aquilo que você tinha, com o violão que você tinha ali, com o repertório improvisado, mas você tocou adiante, né? Você não ficou preso nessa perfeição. sim. Embora hoje, aí isso passou, sabe? Esse início e tal, papá. Mas eu sou muito perfeccionista, assim, e eu tô tentando tirar um pouco isso de mim, só para você ter uma noção do que eu tô falando. Com esse advento da pandemia, o seu irmão não é um dos. Eu já falei isso, né, para vocês. Eu não curto muito rede social. Eu não gosto muito assim, de dizer onde eu tô, o que eu tô comendo, não sei o que lá. Não sou assim, não gosto. Mas eu encontrei nas lives, nisso que a gente está fazendo aqui, por uma plataforma no Instagram e tal, eu encontrei aqui uma forma de entrar na sala das pessoas, no coraçãozinho das pessoas, e falar diretamente para as pessoas e receber o feedback instantâneo das pessoas. Então, eu fiquei assim, eu estou encantado. E por conta disso, eu comecei a movimentar minha conta no YouTube, que você deve estar acompanhando aí a minha façanha para Já me chegar até os. inscrevi lá. Yes! A façanha para poder chegar até os 1.000 inscritos, para futuramente, um futuro breve, né, a gente está fazendo essas lives pelo YouTube. O que aconteceu? Eu tenho vários registros, Alessandra, de vídeos que eu captei do Sandro Vale Canta Djavan no SESI e no Trianon,
momentos maravilhosos da minha vida, mas é que eu não conseguia externar isso, eu não conseguia botar nem no YouTube. Por conta dessa perfeição de ficar achando uma coisinha aqui, ficar coisa. Cara, aí olha isso. Eu fui, falei, poxa, eu não posso simplesmente pedir às pessoas que se inscrevam no YouTube se eu não colocar vídeos no YouTube Sim. para poder tornar isso uma coisa palpável. Tipo assim, as pessoas vão lá carinhosamente e se inscrevem, mas e aí, o conteúdo disso? E aí eu comecei a postar, bicho, eu já recebi cada feedback desses shows, desses vídeos que eu coloquei lá, e aí vai de encontro a isso que você está falando. Porque às vezes a gente se cobra muito, mas se esquece que é o feedback das pessoas que você vai ter que levar em consideração. É claro que você não pode, né, pô, quando tem uma coisa muito assim, você não vai colocar. Mas as pessoas querem ver exatamente isso daqui. Elas Sim. querem ver a espontaneidade, elas querem ver o momento, a atmosfera e tal. Então, você está falando isso daí, a gente está fazendo uma conversa que eu ouço, sabe? Uhum. Porque isso tem muito a ver até comigo mesmo. Mas lá no início, é como você falou, lá no início eu estava com menos pudor, assim, para começar. A coisa emergencial foi muito maior do que esse perfeccionismo e tal. Muito legal Mas estar acho que conversando isso com você. essa é uma característica também muito do adolescente, né, Sandrinho? O adolescente, Sim. ele mesmo se cobrando, e eu atuo muito com adolescente, eu vejo muito isso. Tem os adolescentes que têm uma exigência, uma cobrança que é altíssima e gera muito sofrimento. Mas ainda assim a gente percebe que o adolescente, ele tem uma disposição maior para se lançar ao desconhecido, né? Ele tem esse ímpeto que é característico da adolescência. Então, talvez no seu caso, apesar do seu já alto grau de exigência, mas a adolescência te proporcionou essa leveza e esse salto em direção àquilo que para você ainda era desconhecido. E aí você É um foi. abismo. É você se jogar assim. Como é que é o nome daquela modalidade? Bang jump, né? Você se joga, né, cara? Sim. E tem que descobrir asas no meio do caminho, assim. E aí, cara, acontecem coisas mágicas que você vai se. Como é que eu vou dizer assim? Como é que eu vou dizer? Você vai se adaptando, né? A gente vai se apoiando nas pessoas. Eu encontrei muitas pessoas que acreditaram muito em mim, assim. Eu falo sempre quando acontecia uma coisa muito maravilhosa na minha vida, assim, que foram muitas coisas, muitas coisas. É, eu sempre cheguei em casa assim agradecendo muito a Deus, sabe? Porque parecia que eu nasci de cara pra lua, assim, sabe, cara? Mas sempre, eu sempre fui uma pessoa que gostei de estar perto, de abraçar, de beijar. É emoção pura, cara. Eu posso dizer que a minha vida assim, é emoção pura. Por isso que eu gosto de tocar em casamento, eu gosto de ver os noivos chorando, eu gosto de ver os pais chorando, porque é uma realização. São todas pessoas que estão ali querendo ver o bem daquele casal. Então, eu posso dizer para você assim, que a minha vida foi emoção do começo até aqui. Até agora é só alegria, graças E a boa Deus. parte da música é emoção, né? Pô, direto, né? Puxa vida. A gente fica. Isso aí que você está falando sobre cobrança, né? E tal, a gente se cobrar muito. As pessoas têm que tomar muito cuidado com isso, porque uma perspectiva errada que você toma de uma certa situação, isso pode gerar uma depressão. Não gosto nem de falar esse nome assim, sabe? Porque eu acho que vale muito a pena você escutar, por exemplo, outras pessoas, e por que não um profissional, no caso, um psicólogo, que pode te ajudar. Não tem aquela história do ar-condicionado não ser mais, hoje em dia, uma necessidade. Não, é uma coisa normal, ar-condicionado no carro. É legal. Uhum. Cara, você ir um psicólogo, normal fazer uma análise para saber como é que você está lidando com as frustrações, com as coisas boas que acontecem na sua vida.
Então, eu acho que é super válido você ter uma outra perspectiva falando de você mesmo, ver uma outra, ouvir uma outra pessoa, né? Vocês, por exemplo, psicólogos, é, vocês estudam muito o comportamento, né? O lado cognitivo das pessoas. Então, meros mortais como o Sandro Bali, por exemplo, nessa parte aí, eu vivo por mim mesmo. Agora, vocês não, vocês estudaram para entender as reações da gente diante das coisas, dos adventos que pintam, né? Então, eu acho super. Por isso que eu achei legal a gente estar aqui conversando hoje, porque eu vou ter uma outra perspectiva disso que acontece comigo e que acontece com um monte de gente, né? O que que acontece? Assim, ninguém se cobra do nada, né? Nós vivemos a partir do nosso entendimento, né? E a gente é bombardeado. Então, por exemplo, estamos hoje aqui fazendo uma live no ano de 2020, em plena pandemia, no Brasil, eu em Macaé, você em Campos, provavelmente, né? Então, a gente vai falar aqui a partir desse momento que nos cerca, a partir das nossas experiências, né, da nossa cultura. Então, tudo isso influencia. Influencia no meu jeito de falar, na minha perspectiva de mundo, no meu modo de me vestir e em você a mesma coisa. Então, assim, a gente tem, as nossas experiências estão sempre permeadas por tudo isso. Provavelmente, se a pandemia acontecesse, por exemplo, em um outro momento histórico, não precisamos ir muito longe, né? Vamos falar de coisa de 15, 20 anos atrás, que a gente já tinha tecnologia, mas não com essa facilidade de acesso que a gente tem hoje. Então, você imagina isso que a gente está fazendo, né? O lançar mão da tecnologia nesse momento para encurtar distâncias, para nos aproximar. Se a pandemia acontecesse há cerca de 15 anos atrás, isso teria um outro desdobramento, né? Geraria uma outra perspectiva, a gente precisaria se adaptar de um outro modo, que não seria esse tão fácil através da internet, né? Então, assim, quando você falou da depressão, eu acho que é exatamente isso, assim. Infelizmente, no ano de 2020, com tanta informação, com TV fácil, com acesso à internet fácil, mas a gente ainda enfrenta um preconceito muito grande. Né? Nós, psicólogos, somos, sim, muito bombardeados. Provavelmente você que tem uma psicóloga em casa já deve ter escutado isso, né? Muitas pessoas falam, eu não preciso de um psicólogo, eu não sou louco. Mas eu falo, mas a gente atende louco também e não louco, a gente atende todo mundo, né? Depende se você quer ser louco, se você não quer ser. Depende do que é ser louco para você, né? Então, assim, Sim. mas as pessoas ainda têm muita dificuldade de procurar profissionais por conta desse tabu e até mesmo de um preconceito, o que gera um aumento de adoecimento. Infelizmente, o Brasil está lá em cima entre os índices de ansiedade e depressão e sempre já vem, né, crescente, não é uma coisa da pandemia. Mas com a pandemia, sim, a gente teve um agravamento, já tem pesquisas mostrando isso. E uma preocupação que a gente tem é a nível de futuro, porque a gente sabe que a nossa demanda, que já vem sofrendo um aumento, que a gente já está vendo pessoas muito adoecidas mental e emocionalmente, está tendo um agravo e a gente está muito preocupado com esse cenário de futuro pós-pandemia. Então, a gente tem cada vez mais, e até por isso a minha intenção de promover as lives, né, dos bate-papos, de trazer convidados, porque eu acho que a gente precisa naturalizar o acesso à informação, né, fazer esse caminho de psicoeducação, de trazer pessoas diferentes, com olhares diferentes, de mostrar o quanto que esse meio que a gente está, né? Então, assim, para algumas pessoas, elas poderiam nunca imaginar, por exemplo, um bate-papo entre um músico e uma psicóloga e que teríamos assuntos comuns, né? Mas o objetivo é exatamente esse, mostrar para as pessoas o quanto que as nossas escolhas, o quanto que as coisas que a gente escuta, que a gente assiste, que estão no nosso dia a dia, elas podem favorecer a nossa saúde ou o nosso adoecimento. Isso daí é fundamental. O lance das escolhas.
faz você navegar em águas claras ou escuras, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, até mesmo na hora de escolher uma live para poder assistir. Sim. Porque, pô, eu já vi gente, assim, o intuito principal era te deixar mais leve e acabou deixando mais pesado, sabe? Na hora, a pessoa. Você sabe que eu vou falar uma parada para vocês que estão nos assistindo. É, Eu já tava tem vários fazendo. comentários aqui, ó. O Não pessoal tá é, falando cara? super bem da sua live. Tem muita gente falando aqui o quanto que as suas lives de música têm ajudado as pessoas. Muita gente elogiando. Falando Ah, da live aos domingos de louvor também, né? Para as pessoas que sim. curtem, que gostam de trabalhar esse lado da fé. Eu quero mandar um beijo, inclusive, para todo mundo que está aqui assistindo a gente, seus fofos. Tem sido algo assim maravilhoso nesses dias. Eu falo, inclusive, Ale, já falei aqui, né? Eu fiquei 45 dias depois que fui